Também tem que se observar a questão do jogo de planilhas, tá? Tem que se ter muito cuidado. Então, a administração tem que estar de olho, né? Se está havendo aqueles itens que pouco saem, então ele coloca o valor mínimo. Os que mais saem, ele coloca um valor maior. Então, muitas vezes a pessoa não está percebendo dentro da administração. Bloqueio de pregão, aí só no caso de pregão eletrônico. Então, vejam, de repente ele pode fazer algum mecanismo no sentido de não dar acesso aos outros licitantes participarem. Pois bem, então, esses procedimentos, tá, vão importar, claro, em fraude, né, à licitação, e podem ser qualificados também como ilícito concorrencial à ordem econômica, como o conluio descrito no artigo 90 da Lei de Licitações. Então, vejam, o artigo 7º da Lei 10.520, né, menciona algumas sanções por inadimplemento do licitante. Agora, vejam, lá na Lei de Licitações, os artigos 86 e diante, então, ele vai falar o quê? A lei vai falar das sanções. Então, quais seriam as sanções? Então, vai falar da advertência, vai falar da multa, vai falar da suspensão e vai falar da declaração de inidoneidade. Tá? A Lei 10.520 já não mencionou sanção, mas mencionou conduta, mas impôs ali uma sanção mais grave, ao meu ver, ou seja, fica impedido de licitar durante 5 anos e será descredenciado do SICAF. Nesses casos especificamente, quando ele fala não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento falso, retardar imotivadamente a execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal. Então, tudo isso aí, o decreto, a Lei 10.520, a Lei do Pregão, mencionou o quê? Quais são as ações, mas a sanção reportou a única sanção que é de cunho mais grave. E, nesse caso, se faz necessário, no momento de se imputar esta sanção, analisar o caso em concreto. Tá? Então, muitas vezes, por que foi que ele não celebrou o contrato? Então, ele não celebrou o contrato por um motivo justificado. Então, na hora que ele deu o lance, ele imaginou que se tratava de unidades e, na verdade, eram caixas daquele produto. Então, muito bem justificado, né? Pode acontecer. Então, vamos supor que também haja um caso fortuito, um incêndio no próprio estabelecimento dele. Então, vai ter que se analisar todos os casos em concreto para se imputar essa sanção, né, de 5 anos, como a lei estabelece. O decreto 3.555 de 2000, que só se aplica na esfera federal, também enumera aqueles 7 itens que eu acabei de falar. Só que ele acrescenta, ele diz que a ampla defesa e o contraditório tem que ser assegurado. Claro, naturalmente. Quer dizer, no momento de se abrir um procedimento, um processo, tem que se conferir ao licitante o contraditório em ampla defesa, senão será nulo de pleno direito. Tá? Então, tem que se ouvir quais as razões e as contrarrazões do licitante. A declaração de inidoneidade pelo TCU. Então, também encontramos na Lei Orgânica do TCU, a 8.443 de 92, no artigo 46, que menciona que, quando verificada a fraude, né, comprovada na licitação, o tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar da licitação na administração pública federal por até 5 anos. Tá? Então, quando se fala até, tem que se aferir a questão da proporcionalidade, da razoabilidade. Tem que se ver o quanto. Então, como foi que ele agiu? Então, foi de forma dolosa puramente? Então, tem que se analisar.